A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos? Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. E separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura. Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Mas que será também agora? Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para todo além do rio. Porquanto fizeram aos seus bosques, provocando a ira, o Senhor. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério do seu servo Aías o profeta. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro dos crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que reinou 22 anos e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, né, que derrota esse homem, Jeroboão, trouxe para o povo de Israel. Olha aqui, o Senhor falou no versículo 9. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e lançaste para trás das tuas costas.
Que situação, né? Por causa disso, versículo 15: também o Senhor ferirá Israel como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual fez pecar a Israel. Então o destino das 10 tribos de Israel que seguiram Jeroboão foi sucumbir, foi ser exterminadas pelo Senhor. Perderam a terra, perderam a pátria, por causa do pecado de um homem, Jeroboão. Jeroboão fez bezerros de ouro e disse que aquilo lá era Deus que tinha tirado eles do Egito. E levou as 10 tribos a adorar esses bezerros. Agora aqui o filho de Jeroboão morreu, ele foi sepultado, também morreu, e agora sua descendência será exterminada pelo Senhor. Ninguém mais vai descer a sepultura. Todos serão mortos, julgados pelo Senhor. Muito triste, não é? Hoje muitas pessoas, muitos irmãos estão à frente de um grupo de pessoas que servem a Deus. O julgamento será o mesmo. Todos aqueles que ensinarem idolatria para o povo de Israel serão exterminados assim pelo Senhor. Vai ser não. O camarada fez isso a vida inteira, morreu, foi enterrado lá, está tudo certo. Você que pensa. Todos os que morreram irão ressuscitar, e cada um vai receber eternamente o salário daquilo que fez aqui na terra. Se você recebeu a vida de Deus, você vai receber a salvação. Se você não recebeu a vida do Senhor, crendo e chamando o Senhor para dentro de você, você será separado eternamente da presença de Deus. E mesmo sendo servos de Deus, se andarmos nos caminhos que o Senhor abomina, nós seremos punidos pelo Senhor, pela eternidade. Então não pense você que as coisas se acabam com a morte física. Não, é só o começo. Hoje o Senhor está nos advertindo com respeito à desgraça que Jeroboão trouxe para as 10 tribos que seguiram ele. Todos foram exterminados pelo Senhor. Nenhum rei que sucedeu o reinado em Israel se deu bem. Sempre era golpe, você vai perceber isso. Um vinha, matava, ficava com o reino, o outro vinha, matava, ficava com o reino. Esse é o resultado da idolatria. Que o Senhor possa ter grande misericórdia de nós. Toda a casa de Jeroboão foi punida por Deus. Em breve vai surgir o governador mundial, e ele vai exigir adoração para si, porque ele vai se declarar Deus. Quem não adorá-lo vai morrer. Isso vai durar 3 anos e meio, 1290 dias em Daniel, 1260 dias em Apocalipse. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 7 anos do livro de Daniel estão para se cumprir. E ele vai começar a se cumprir quando o povo judeu lá em Israel voltar a fazer o sacrifício de animais. E para isso o templo lá em Jerusalém tem que estar reconstruído. Este será o sinal para a humanidade. Chegou a hora dos últimos 7 anos do livro de Daniel. A primeira parte desses 7 anos será 1335 dias, que também são 3 anos e meio. O povo de Israel estará fazendo o holocausto a Deus por meio de animais. Mas depois de 1335 dias, esse governador mundial será morto. E ele vai se levantar do seu velório e vai se declarar que ele é Deus, que ele ressuscitou. Aí vai começar os 1290 ou 1260 dias finais desta era, a grande tribulação. Então veja que quem está por trás da idolatria é o diabo, é Satanás, o inimigo de Deus, o querubim que se rebelou contra Deus.
Ele sempre induz e conduz as pessoas para praticar idolatria. Por trás da idolatria está quem? O inimigo de Deus, recebendo adoração por meio dos seus anjos caídos e demônios das pessoas. E isso vai ter um ápice durante a grande tribulação, que são os 1260 dias finais. E onde é que você vai estar? Você vai estar debaixo do julgamento de Deus, como Jeroboão esteve? Você vai estar debaixo do julgamento da família de Jeroboão, como ela padeceu? Você vai estar debaixo do julgamento para com as 10 tribos de Israel que seguiram Jeroboão na idolatria, que perderam a sua pátria? O Senhor hoje está abrindo um caminho para nós, o caminho do arrebatamento, da glorificação do nosso corpo. Se formos fiéis ao Senhor hoje, antes de começar a grande tribulação, na hora do velório desse anticristo, o Senhor nos levará e nós seremos como o Senhor é. E esses que serão arrebatados é que vão expulsar o diabo diante do trono de Deus para a terra, e ele fará aquele cadáver se levantar do seu velório. Você vai esperar para acreditar? Ou você prefere se arrepender hoje, se curvar diante do Senhor e pedir perdão dos seus pecados? E tirar da sua vida tudo que é idolatria e dizer para Deus que somente Ele é o teu Deus na tua vida? Esse é o caminho que o Senhor coloca diante de nós. O caminho da vida e o caminho da morte. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nos ilumina se há em nós pecado de idolatria. Se tem alguma coisa, Senhor, tomando o seu lugar na nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos. Que o Senhor possa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne e que o Senhor possa escrever nele as tuas palavras. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua palavra. Senhor, somente o Senhor pode nos ajudar a estar diante do Senhor, debaixo do teu precioso sangue. Senhor Jesus, salva-nos, Senhor, dessa geração perversa e maligna. Nós queremos ser arrebatados vivos antes da grande tribulação. Essa é a nossa esperança, Senhor. Ajuda-nos a conhecer a tua palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe. Entre pelo caminho do arrependimento, não se envolva com idolatria. Fuja daqueles que levam você para a idolatria, que levam você a idolatrar homens de Deus. Cuidado, você está seguindo aqueles que são falsos. Não preste reverência aos homens, preste reverência a Deus, Ele é o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Amém.